A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Olá, tudo bem? Juntos mais uma vez e não tenho como não te agradecer. Você me permitir entrar na sua casa, no conforto do seu lar. E nesse lugar eu espero que haja paz, saúde e alegria para você. Tá bom? Vamos lá? Provérbios capítulo 2 diz assim: Filho, aprenda o que lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Porque estas coisas, procure estas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Na época do pastor Pedro, que está aqui atrás, tinha uma propaganda que era assim: compre batom, compre batom, compre batom. E foi uma peça de publicidade fantástica, porque eu não sei se é gosto só meu, mas eu gosto muito de batom. Nossa, que chocolate gostoso, eu gosto de chocolate. Existiram outras peças publicitárias que ficaram marcadas na história. Muitas delas, uma geração atual nem vai se lembrar e nem vai conhecer, porque elas já não existem nem mais o produto. Mas existe um grupo que se lembra, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ficou essa peça publicitária também. O que isso tem a ver com o texto que a gente está vendo? A Bíblia nada mais é, e eu não quero dizer isso para diminuí-la, muito pelo contrário, ela nada mais é do que um livro de repetições. Um livro de ensino que traz ensinos repetidos. Vai trazendo, e desde Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia você vai ver ela repetindo alguma coisa. Para quê? Para ser enjoada? Não, muito pelo contrário. Para ficar gravado no nosso coração, para ficar gravado na nossa mente. Às vezes a gente tem vários ensinos que ficam presos no nosso coração e de repente eles explodem na nossa memória. E você fala assim, puxa, lembrei disso, lembrei daquilo. Eu confesso para você, a minha memória é horrível. Às vezes, antes de gravar esse programa, por exemplo, o pastor Pedro estava falando comigo, pastor, você pregou isso assim, assim, assim. Eu falo, cara, eu não lembro. Aí ele falou, isso assim. Eu falo, não, isso eu lembro da estratégia que eu usei naquele momento. Mas a mensagem em si eu não lembro. Tanto que a minha Bíblia de uso, ela tem anotada a congregação que eu fui, ou a igreja que eu fui, e a data que eu preguei aquele texto ali. Porque não é que a gente pregue muitas vezes, mas constantemente está falando, então você acaba repetindo. Então eu gosto de anotar o lugar que eu fui e a data que eu falei aquele texto. E quando eu olho para a Bíblia e vejo esse ensino do que a Bíblia chama do homem mais sábio, eu fico pensando o seguinte: até onde eu estou vivendo isso? Até onde eu estou colocando em prática essa busca pela sabedoria?
A sabedoria sempre fez a diferença. Quando você lê os antigos pensadores gregos, os homens que começaram a oratória, o ensino, você olha e fala, rapaz, é muito conhecimento, é muito entendimento. Aí você lê os pensadores de hoje, os filósofos de hoje, os magos de hoje, e eles têm algumas frases, e quando você olha, você vai lá na Bíblia, eles só estão mudando as palavras, mas o sentido já está na Bíblia. Ou seja, a Bíblia é uma fonte de conhecimento para todo tipo de pessoas. Para economista, a Bíblia tem conhecimento. Para psicólogo, a Bíblia tem conhecimento. Para filósofo, a Bíblia tem conhecimento. Até para aquele que não acredita em Deus, a Bíblia tem conhecimento. Então a Bíblia é uma fonte que traz para nós algo necessário para o nosso dia a dia. E aí você olha e eu penso o seguinte, para a minha vida, eu não estou questionando, não quero entrar nesse mérito, eu não sou de apontar o dedo para você e não me colocar junto com você, nunca, nunca. Eu estou no mesmo barco que você, a Bíblia diz que nós somos sujeitos às mesmas paixões, ou seja, o que acontece com você acontece comigo. A única diferença pode ser a intensidade. Aquilo que é problema para mim pode não ser para você, e o que é problema para você pode não ser para mim. Nessa intensidade, mas eu divido as suas dores porque eu tenho as minhas. Eu divido os seus fantasmas porque eu tenho os meus. Eu divido as suas preocupações porque eu tenho as minhas. As suas incertezas, eu também tenho as minhas. Ou seja, nós somos sujeitos iguais a tudo isso. Aquilo que te preocupa pode não me preocupar, mas eu tenho as minhas preocupações também. Eu tenho os meus momentos de fraqueza espiritual, porque a luta vem. Ah, pastor, mas você não pode falar isso, que você tem que nos inspirar a ter fé? Sim, mas eu só inspiro você a ter fé porque eu preciso ter fé também. Por que eu falo que você não pode desanimar? Porque eu também não posso. Mas como você, eu tenho os meus motivos de desânimo. E aonde que nós conseguimos força? Na Bíblia. É nesse livro que nós olhamos e falamos, não, aqui eu encontro pelo menos um sopro novo para recomeçar. E aí é só soprar. Você vai soprando e esse sopro vai fluindo, vai crescendo, e quando você vê, você supera mais esse obstáculo. Porque se tem uma coisa que às vezes não lhe é dito, mas é de extrema necessidade, que para nós essa vida é nós termos problemas. Você vai falar assim, mas eu pensei que se eu encontrasse Jesus, os meus problemas iam acabar. Aí é um outro programa da Idade do Pedro, sabe de nada, inocente. O que mantém a chama da esperança acesa no nosso coração, a chama da fé, não são os dias bons, são os dias maus, são as lutas. Tanto que a Bíblia fala em Josué, se não me falha a memória, e o povo ficou 40 anos sem guerra e esqueceram-se do Senhor. Por quê? Porque não tinha guerra, não tinha luta. Analisa a sua vida. Você ora para Deus prosperar a sua vida financeira se você tiver com saldo bancário positivo? Eu acho que não. A oração, eu sempre falo isso, a oração com a mesa cheia é uma, a oração com a mesa vazia para o almoço é outra. Com a mesa cheia, a gente nem lembra, às vezes, de orar. Jesus, muito obrigado por esse almoço, amém. Agora, com a mesa vazia, a gente ora a beça. Então, a luta, ela tem isso em nós, a luta nos fortalece isso. E a Bíblia, nesse texto que nós lemos, de Provérbios, capítulo 2, a última frase que foi lida é o seguinte, e aprenderá a conhecê-lo. A sabedoria vai fazer isso. A sabedoria vai nos ensinar a conhecer o Deus que nós servimos. Porque se tem uma coisa que você precisa conhecer, é o Deus que você serve. Porque eu posso estar pregando esse Deus para você de uma forma que não vai atingir ou alcançar a sua necessidade. Talvez você que está me assistindo hoje não precisa de um Deus que prospere a sua vida financeira, porque ela está perfeita.
Talvez o Deus que eu esteja pregando hoje, para você não vai servir de uma forma para a sua saúde, por exemplo, porque você está saudável, não tem ninguém doente na sua casa. Então, para que você precisa de um Deus que cure? Mas todos nós temos uma necessidade de Deus em alguma área da nossa vida. E por que então que eu preciso saber disso? Para eu conhecer. Porque talvez você ouça só a respeito do Deus que traz riqueza. E é mentira. Não existe um Deus que traz só riqueza. Não existe um Deus que traz só cura. Não. E se estão te ensinando um evangelho dessa forma, é um evangelho mentiroso. E Jesus disse que quem ensina esse evangelho é anátema, ou seja, é maldito, é maldição. Ah, agora Deus vai me prosperar todos os dias. Não, não é assim que a coisa funciona. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Por isso que é tão importante a gente conhecer esse Deus. Porque às vezes estão ensinando um Deus para você, estão falando de um Deus para você que é seu empregado, que é seu funcionário, que você fala, Deus, eu quero isso, ele tem a obrigação de ir lá pegar e te trazer. Mentira, esse Deus não existe. A promessa principal de Deus para a nossa vida foi a salvação da nossa alma. Por isso que ele diz, olha, procura sabedoria, procura conhecimento. Porque quando você encontrar, você vai conhecer o Deus que você está servindo. E o Deus que nós estamos servindo é esse desse quadro aqui, ó. Foi por amor. Isso foi por amor. Porque nada que eu faça ou que você faça vai superar isso aqui. Nada. Não tem nada. Nós somos totalmente limitados diante de Deus. Por isso que o escritor de Provérbios, ele diz isso, procure conhecer o Senhor. Mas você só vai conhecer ele com sabedoria. E conhecer Deus dá trabalho. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós precisamos nos desfazer dos nossos preconceitos. Daquilo que eu acho que Deus é, daquilo que eu acho que Deus tem que ser, daquilo que eu acho que Deus tem que fazer. Deus não tem que nada. Nada que nós façamos vai mudar o que Deus faz por nós. Nada. Sabe por quê? Porque eu não consigo me tornar melhor diante de Deus. Eu, por mim mesmo, não consigo ser uma pessoa melhor. Eu só consigo ser uma pessoa melhor se o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida. Por isso que você vê tanto canalha por aí. Por isso que você vê tanto pilantra carregando uma Bíblia. Porque a Bíblia não muda a vida de ninguém. Esse livro não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o que está contido dentro desse livro. E se eu abrir o meu coração para essa palavra entrar e transformar, porque eu posso ler a Bíblia 20 vezes, 30 vezes, 200 vezes e não mudar nada. Esse livro não tem poder para mudar a minha vida se eu não permitir que ele mude. Então você vai encontrar gente carregando Bíblia. O estereótipo do crente do século XXI. Falando, gritando, esbravejando, pintando e bordando, saltitante de alegria, mas a vida dele continua uma porcaria. Você vai encontrar gente carregando uma Bíblia que vai te trazer uma mensagem linda e magnífica, mas quando você for olhar a vida, vai falar assim, ih, é o que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Por fora, uma beleza. Pintadinho, bonitinho, limpinho, arrumadinho, todo ornado, mas por dentro, carregando morte, carregando podridão. Por isso que a Bíblia, o escritor de Provérbios, ele diz, olha, procura com sabedoria. E você vai conhecer o Senhor. Porque se tem uma pessoa que nós precisamos conhecer, é Deus. Até para não sermos enganados em nome dele. Porque você acha que isso não acontece? Acontece. O livro de Jeremias tem alguns exemplos muito interessantes. E um dos exemplos do livro de Jeremias é quando Deus fala para Jeremias o seguinte, Jeremias, estão falando por aí que eu estou dando sonho para o povo. Sou eu não, tá? Quantas promessas já foram feitas para você em nome de Deus que não se cumpriram? Sabe quem leva a culpa? Deus. Mas peraí, você já parou para pensar se é verdadeiramente Deus que está fazendo essa promessa para você? Você já parou para analisar se esse tanto de, olha, eis que te digo, eu sou o teu Senhor, será que é Ele mesmo? Você conhece Ele? Ou está se empolgando pelos
tantos vasos que existem por aí. Até nisso a Bíblia me ensina. Ouviu uma profecia? Corre aqui. Corre aqui. Confere aqui dentro. Você tem o direito e o dever de fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos chama a conhecer ao Deus verdadeiramente e o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro nunca vai te decepcionar. Porque uma das primeiras questões da decepção é você acreditar em algo e esse algo não acontecer. E o que Deus promete, Ele nunca deixa de cumprir na sua vida. O que nos falta é conhecer a voz do nosso pastor. O que nos falta é conhecer a voz do nosso Deus. O que nos falta é fazer isso que Provérbios escreveu. Procurar. Se você fizer isso, ou seja, buscar a sabedoria, saberá o que quer dizer temer ao Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Não é feio dizer que nós não sabemos. Não é feio nós ignorarmos algum assunto. Triste é o homem que acha que sabe tudo. Triste é o homem que acha que conhece tudo. Eu acho muito legal quando alguém vai num culto e fala assim, fulano que vai pregar, eu já sei o que ele vai falar. Sabe nada. Larga a mão de ser prepotente, de ser arrogante, de ser bobo. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Antes faz aquilo que dá prazer ao Senhor. E se tem uma coisa que dá prazer a Deus é abençoar a sua vida. Se tem uma coisa que Deus sente prazer em fazer o nome dele ser glorificado através da sua vida. E você quer ver isso acontecer? Eu quero ver isso acontecer na sua casa. E nós vamos ver, porque nós estamos procurando conhecer o Deus verdadeiro. E para isso eu quero convidar você a receber uma oração nesse programa. Eu quero orar com você e por você. E você ora por mim, porque todos nós estamos no mesmo barco. Não tem ninguém fora desse barco. Não tem ninguém superior a ninguém. Até a sabedoria vai te mostrar isso. Não tem ninguém maior do que você. Ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E ela diz, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos não é porque você é crente há tantos anos, porque você tem uma função, porque dá disso, larga a mão de ser bobo. Nós não somos consumidos. É porque Deus é misericordioso. E sabe o que Ele quer fazer com isso? Alcançar você. Alcançar sua família. Alcançar os seus negócios. Então faz uma coisa, procure sabedoria e Deus vai te dar. Posso orar com você e por você? Deus, te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por nos permitir buscar o conhecer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu te peço, ajuda essa pessoa que está me assistindo, ajuda a família dela, ajuda os negócios dela. Não por merecimento nosso, não. Nós nunca alcançaríamos isso, mas porque o Senhor tem sido misericordioso e fiel. E eu te peço, glorifica o teu nome através da casa desta pessoa e que nós possamos ver o agir do Senhor sobre a nossa vida e nos ensina a te conhecer melhor. Abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento para conhecermos o Senhor melhor a cada dia. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Querendo e podendo, os nossos cultos, terça e domingo, na nossa sede, Rua Mato Grosso, número 9, perto do Espaço ARP. Congregações do nosso campo, nos bairros da nossa cidade, alguns fora do estado, mas principalmente, procure conhecer o Senhor. Deus abençoe você e receba um grande beijo no seu coração.